Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais. Nessa aula vamos falar sobre a planilha no Excel. Vamos fazer algumas operações na planilha, nas linhas, nas colunas. Vamos ver essa parte, continuando ainda nessa parte de início, né, de área de trabalho. Você já conheceu bastante sobre a área de trabalho, sobre modelos, já inseriram informações na planilha, viu técnicas de preenchimento, preencher células vazias. Agora vamos falar um pouco mais sobre o objeto planilha, o que pode ser feito dentro dessa planilha aí, que é o mais importante aí, né, da parte de trabalho do Excel. Então, vamos lá para a nossa aula. Eu vou aqui iniciar o Excel, né? Clicar aqui no Excel 2016 e vou criar uma pasta de trabalho em branco, clicando aqui. Quando eu faço isso, existe um padrão que o Excel carrega aqui, que vem com essa planilha 1 aqui, vem com o tipo de fonte, vem com o tamanho 11, vem com o modo de exibição, que é o padrão esse aqui. Então existe um padrão quando o Excel carrega essas informações. Como é que eu consigo ver esse padrão e mudar? Aqui na guia arquivo, opções. Então aqui já na categoria geral, a gente consegue ver aqui, ó, fonte, tamanho, exibição, quantidade de planilhas. Então eu estou com uma planilha 1 aqui, então se eu quiser toda vez que iniciar o Excel, eu inicie com 5 planilhas. Eu venho aqui e coloco 5. Se você estiver usando uma versão diferente da minha aqui é o 2016. Então pode ser que você tenha aqui Plan 1, Plan 2, Plan 3, que era até a versão 2010, 2007, 2010. Você pode fazer o mesmo caminho para mudar aqui, tá? Só muda aqui essa questão da nomenclatura e agora a partir da versão 2016 ele vem com uma só. Você pode vir aqui e adicionar outras. Aí aqui o que você mudar aqui vai ser o padrão, né? Aqui eu vou deixar com uma só. Aí tem nome de usuário, tem o que você pode mudar aqui em cima como um plano de fundo, que é isso que fica aqui. A gente já falou isso lá no começo, né? Sobre conhecer na área de trabalho do Excel. Colorido, você pode mudar a cor. Mas aqui o que eu quero dar ênfase é nessa questão aqui, principalmente da quantidade de planilhas. Você pode mudar por aqui. Bom, o que é a planilha? Planilha é isso que a gente está vendo aqui. É um conjunto de colunas e linhas que vão formar cada uma dessas células aqui. Considera uma planilha como uma folha dentro de uma pasta de trabalho. Observa que aqui em cima o nome do arquivo é pasta 1. Então sempre que você faz um arquivo no Excel e salva esse arquivo, você salva uma pasta. Essa pasta pode conter uma ou mais planilhas. Vamos fazer uma comparação com uma pasta mesmo que você tem, por exemplo, uma pasta com vários documentos. Então você tem a pasta que seria o arquivo do Excel. Dentro dessa pasta você tem vários documentos, que é o que acontece aqui. Você pode ter uma planilha, 2, 3, 4, pode ir inserindo e colocando informações diferentes dentro dessa pasta. Então tem uma planilha 1. Como é que eu faço para inserir outras planilhas? Existem várias formas. A mais simples é clicar no sinalzinho de mais aqui. Clica no sinal de mais e vai aparecer aqui. Esse sinal de mais aqui, ó, eu vou clicar, você observa o seguinte, eu estou na planilha aqui na última, que está selecionada, ele vai inserir depois. Isso significa que se eu tiver na planilha 1 inserir, ele vai inserir depois da planilha 1. E aí a planilha 5 veio para cá, não ficou na ordem. Mas não tem problema, dá para a gente trocar essa ordem. É só clicar, segurar e arrastar e eu consigo mudar essa ordem e colocar ela como última. Se eu adicionar mais planilhas, eu vou clicando aqui, vai chegar uma hora que não vão aparecer todas elas. Ó. Tenho 10 planilhas. E aí tem a setinha aqui para você ir movimentando aqui, navegando, né? Para conseguir visualizar todas as outras. Você pode também fazer o seguinte, ó, posicionar o mouse aqui, onde eu tô, onde vai aparecer essas duas setas, uma para a esquerda e uma para a direita, consegue aumentar essa área. Ó. Eu aumento aqui e aí as 10 planilhas sendo visualizadas. E aí vai diminuir a barra de rolagem. Barra de rolagem que tem a horizontal e tem a vertical, que também faz parte da planilha. Então, a planilha tem colunas, tem linhas, tem barra de rolagem, vertical, horizontal e tem aqui a guia de planilhas, né? Nessa área aqui a gente consegue fazer várias operações. Bom, eu disse que existem outras formas de inserir. Quais seriam as outras? Se você clicar com o botão direito, você tem aqui também a opção de inserir. Aí eu tenho aqui planilha 1, planilha aqui de normal, né? Padrão, sem ser gráfico, sem ser modelo, sem ser VBA, normal aqui. Só clicar em OK e ele vai inserir aqui. Tem um espaço aqui, ele inseriu aqui. E aí mesmo esquema eu vou movimentar. Uma outra forma seria clicar na página inicial, que é a guia aqui, primeira guia, né? Não considerando o arquivo, as outras guias, a partir da página inicial, a gente consegue vir aqui no inserir e também inserir planilha por aqui.
Assim como eu consigo inserir, eu consigo excluir. Para excluir, você pode usar também a página inicial. Está aqui o excluir, ó. Vou excluir essa última aqui, planilha 11. Se não tiver nenhuma informação na planilha, ele não dá mensagem nenhuma, ele exclui direto. Agora, se eu tiver uma informação aqui, vamos botar aqui teste. Qual seria a outra forma de excluir? Botão direito. Clico no botão direito, escolhe aqui excluir. Aí ele vai me dar uma mensagem, ele vai dizer que existe informação na célula, se eu quero realmente excluir. Clicando aqui em excluir, ele vai excluir. Bom, eu tenho aqui alguns nomes, né? Vamos voltar aqui. Aqui, planilha 1, planilha 2, planilha 3. Eu consigo trocar esses nomes também. Se eu clicar 2 vezes, ó, ele fica selecionado para eu mudar o nome. Então, por exemplo, se você tem uma parte de trabalho que tem informações sobre vendas dos meses e essa informação está em planilhas separadas, você pode colocar, por exemplo, uma planilha com o nome de janeiro, digitou, dá um Enter, depois fevereiro e assim por diante para os outros meses. Opa! Deixa eu apagar aqui e apagar aqui fevereiro. Clicar 2 vezes novamente aqui, vou botar março. Agora, tem que ter um cuidado aqui na hora de colocar o nome da planilha. Existe um nome específico que não pode ser usado como nome de planilha, é o nome histórico. Se eu tentar colocar o nome histórico aqui para renomear uma planilha, o Excel não deixa, que ele diz que é um nome reservado. Alguns caracteres também não podem ser usados. Eu vou colocar assim, teste, e aqui no teclado eu vou pressionar o asterisco. Você não está vendo aí, mas eu pressionei. Olha, não aparece, porque o asterisco não pode ser usado como nome de planilha. O sinal de exclamação também não pode. Ó. Acabei de pressionar ele aqui, agora ele não aparece. Barra invertida, barra normal, nada disso pode ser usado. Colchetes também não pode. Então, existem algumas... Eu vou colocar aqui no PDF que vai ter, que não pode ser usado como nome de planilha. Então, só ter cuidado aqui na hora de renomear. Eu vou colocar aqui essa com o próximo mês, que é o mês de abril. Consigo selecionar mais de uma planilha, fazendo o seguinte, ó. Clico na planilha de janeiro, vou imaginar que eu queira selecionar essas 4 aqui. Seguro o Shift e clico na última. Selecionei as 4. Quando eu faço isso, aqui em cima, ó, na barra de título, aparece grupo. Então, se você tiver mais de uma planilha selecionada, aqui vai aparecer grupo. Eu consigo também fazer isso com Ctrl. Aqui com Shift eu fiz uma sequência toda. Agora, se eu quiser só janeiro e abril, é só segurar o Ctrl e clicar em abril. Eu tenho as 2 agora selecionadas, não o intervalo inteiro. Mas eu consigo selecionar todas as planilhas de uma vez só. Você pode clicar com o botão direito e escolher aqui, ó, selecionar todas as planilhas. Todas elas estão selecionadas. O que seria útil aqui? Se eu quisesse inserir uma informação em todas as planilhas de uma vez só. Então, se eu digitar aqui, ó, vou colocar meu nome aqui. Adriano Pataro. Dá um Enter. Esse nome aqui foi inserido em todas as planilhas de uma vez só. Então, você pode usar esse recurso de selecionar e inserir uma informação em várias planilhas. Eu consigo também, por exemplo, ó, eu só quero manter essas 4 primeiras aqui. Quero excluir da planilha 5 até a planilha 9. Deixo selecionando a planilha 5, seguro o Shift, clico na planilha 9, selecionei todas elas, botão direito, excluir. Aqui, ó. Ele vai exibir uma mensagem, porque tem uma informação ali, clico em excluir, exclui todas elas. Então eu posso excluir com o botão direito aqui, como eu fiz agora, posso excluir também na página inicial, excluir, tenho aqui, ó, excluir planilha. Uma outra coisa que eu posso fazer é colocar uma cor diferente aqui, né? Então você pode atribuir uma cor, por exemplo, a cada mês aqui, né? Eu tenho meses aqui, janeiro, abril. Então como é que eu atribuo uma cor? Botão direito, cor da guia. E aí você vai escolher aqui, ó, botar aqui, por exemplo, um vermelho aqui. Aqui ele aparece, ó, bem clarinho, né? Até como parecendo um gradiente do vermelho para um branco aqui. Porque a planilha está selecionada. Se você clicar numa próxima, aí ele aparece tudo preenchido. Que essa aqui não está selecionada. Então, sempre a planilha que estiver selecionada não aparece o preenchimento todo assim. Vamos colocar aqui, ó, nessa daqui, um verde. Em março, vamos colocar um azul. Em abril, vamos colocar um laranja, por exemplo. E aí eu posso ter, ó, várias cores para as planilhas, para você já, de repente, olhar aqui, tem muitas planilhas, olhar aqui e já identificar qual é a planilha referente àquele mês. Então, quando eu clico com o botão direito, tem algumas operações. Então, eu usei aqui o cor da guia, já usei o excluir, posso renomear por aqui também, ó,
tinha feito antes com 2 cliques, pode ser pelo botão direito também. No botão direito eu tenho ocultar, então onde eu ocultar aqui ele pode ser usado. Por exemplo, quando você tem uma planilha dashboard, uma parte de trabalho, né, com várias planilhas que é um dashboard. Então, normalmente o dashboard fica aparecendo por padrão como primeira planilha, e os cálculos, se tiver gráfico envolvido, se tiver base de dados, fica tudo oculto. Então, se eu clicar aqui com o botão direito, ocultar, ele vai ocultar a planilha. Agora, repara o seguinte, esse reexibir aqui não está disponível, ele está esmaecido. Por quê? Porque não tem nenhuma planilha oculta. Isso aqui só vai ficar disponível se eu ocultar pelo menos uma. Eu vou ocultar fevereiro. Se eu clicar agora com o botão direito, qualquer uma delas, tá? Ele vai deixar o disponível reexibir. E aí eu vou lá e clico aqui no OK. Ele exibiu novamente a planilha que eu ocultei. Eu tenho aqui também proteger a planilha, a gente vai falar lá no módulo 4 sobre proteção. O exibir código, exibe o código VBA, que a gente vai falar também lá no final sobre macros, e aí fala um pouquinho de código, é o código da planilha. Eu consigo também mover ou copiar. Eu costumo fazer por aqui direto, que é mais prático. Por exemplo, se eu quiser mover, a gente viu como é que eu fiz lá no início. Clico, segura, arrasta. Vamos imaginar o seguinte, eu vou colocar aqui mais uma planilha. Eu estou aqui em janeiro, eu vou clicar no sinal de mais, ele adicionou aqui, vou colocar maio. Quero trazer maio para cá. Clica, segura e arrasta. Voltando para cá. Se eu fosse fazer com o botão direito, tinha que clicar com o botão direito, mover ou copiar. Eu vou escolher aqui, eu quero mover para o final. Tá aqui, só marcar aqui, mover para o final, na pasta 1 mesmo, no OK. Aí ele move aqui para o final. Mas clicando e arrastando é mais simples. E eu também consigo criar uma cópia. Então vamos imaginar o seguinte, estou aqui em maio. Eu vou criar aqui uma lista aqui, né? Só de exemplo, você já conheceu isso aqui lá nas aulas anteriores sobre preenchimento. E aí vamos imaginar o seguinte, eu quero que essa mesma lista esteja aqui na próxima planilha. Vamos criar aqui na sequência, junho. O que eu posso fazer? Copiar essa planilha aqui para manter as informações. Então como é que eu faço isso de uma forma rápida? Seguro o Ctrl e arrasto. Isso é um atalho, tá? Vou falar de atalhos também, vai ter uma aula que a gente vai falar só sobre atalhos. Então, o atalho, seguro o Ctrl, clique e arrasta. Ele criou aqui com o mesmo nome, com o número 2. Eu posso dar um duplo clique e renomear para junho. Dá um Enter. Como é que eu faria com outra forma? Botão direito. Aí, botão direito aqui, mover ou copiar. Eu ia aqui mover para o final, mas marcando aqui, ó, criar uma cópia. Clique em OK, ele vai criar. Junho 2, eu virei aqui, daria o nome para julho. Bom, tudo isso aqui foram operações que eu fui fazendo aqui, colocando cor, excluindo, inserindo, trocando nome. São operações que podem ser feitas aqui nessa parte inferior da planilha. Agora, cada uma dessas planilhas aqui contém, como eu tinha falado antes, colunas e linhas. Cada uma dessas células aqui é a interseção de uma coluna com uma linha. Como é que se identifica isso? Primeiro porque fica aqui em destaque, né? Coluna F e a linha 11, indicando que é a célula F11 que está selecionada. Se tiver em dúvida, dá uma olhadinha aqui, ó, na caixa de nome. Ele vai mostrar aqui F11, que é a célula que está selecionada. Eu consigo selecionar células de várias formas também. Por exemplo, vamos imaginar que eu queira selecionar aqui do A1 até o C10. Eu clico, ó, o cursor aqui com essa cruzinha larga dentro da célula, clico seguro para o lado e para baixo aqui eu consigo selecionar o intervalo. Então, tenho do A1 até o C10. Aqui ele fica mostrando, ó, qual é a primeira célula do intervalo. Essa célula aqui não está com esse preenchimento cinza, mas ela faz parte do intervalo. É só para indicar que o intervalo começa aqui. Então, você vai sempre saber onde começa o intervalo olhando aqui, ó. O intervalo começou na célula I5. Isso aqui é caixa de nome. Eu consigo selecionar por aqui também. Então, se eu fizer assim, ó, eu quero selecionar do A1, dois pontos, a 10. Opa, não pegou um aqui. A1, dois pontos, a 10. Se eu der um Enter, olha lá, ele selecionou. A1 até a 10. Não só selecionar, como também ir até uma célula. Eu quero ir para a célula B15. Digito aqui B15, dou um Enter, ele veio para a célula B15. Então, você pode navegar por ali ou pode simplesmente clicar. Selecionar é sempre com essa cruzinha larga. Por que eu digo a cruzinha larga? Porque o cursor ele pode aparecer de três formas. Se eu tiver na borda,
aparecem 4 setas, então é para mover uma informação. Quero pegar o meu nome aqui e mover para a célula A1. Eu vou posicionar aqui na borda, clico seguro e arrasto eu mover para a célula 1. Posso fazer a mesma coisa aqui e mover para outra célula. Se estiver no meio, eu vou selecionar. E tiver no cantinho aqui, aquela alça de preenchimento que você já conheceu nas aulas anteriores. Aqui no caso ele vai repetir meu nome. Tá? Então, só ficar atento aí, porque são 3 formas do cursor. E sempre para selecionar, tenta colocar sempre no meio aqui, né? Colocou no meio aqui, cruzinha larga, você tem a opção para selecionar. Agora, existem muitas linhas e muitas colunas no Excel. E também existe uma forma fácil de selecionar todas essas linhas e todas essas colunas. Primeiro, se eu quiser selecionar uma coluna inteira, eu não vou precisar clicar, segurar, arrastar e ficar indo, ó, porque ele vai vindo aqui aumentando as linhas. Não preciso fazer isso. Vou fazer assim, ó, clicar aqui em cima no cabeçalho de colunas. Quando eu clico aqui, na letra, ele seleciona até a última linha do Excel. E a mesma forma vai funcionar se eu clicar no número. Clico no número, ele vai selecionar até a última coluna. Então, ele seleciona a linha inteira por aqui, seleciona a coluna inteira por aqui. Posso fazer numa sequência, ó, clicar, segurar, arrastar. Então, estou selecionando todas as colunas de A até I. Posso fazer isso com os números também, ó, aqui do 1 até o 13. De uma forma fácil de selecionar a coluna inteira. Agora, eu disse o seguinte, são muitas linhas e muitas colunas. Como é que eu consigo saber quantas linhas e quantas colunas tem em uma planilha? Existe uma forma bem fácil de fazer isso aqui. Eu vou pressionar aqui no teclado o END. Tá? Dá uma olhadinha aqui na parte inferior aqui, ó. Você vai ver o que vai aparecer. END apareceu assim, modo de término ali embaixo. Isso significa que se eu usar as setas de movimentação no teclado, eu consigo ir para a última coluna, ou ir para a última linha, ou dependendo da posição do cursor, voltar para a primeira linha ou voltar para a primeira coluna. Então, no modo de término, eu vou pressionar aqui a setinha para baixo no teclado. Ele foi para a última linha do Excel. Então, a gente tem um total aqui de 1.485.076 linhas. Então, são muitas linhas mesmo, mais de 1 milhão de linhas. Como é que eu sei qual é a última coluna do Excel? Vamos considerar o seguinte. A gente trabalha aqui no Excel com as letras do alfabeto. Então, o alfabeto vai até a letra Z. Será que quando chegar a letra Z acabou? Não tem mais colunas? Vamos ver aqui, ó. Vamos chegar essa barrinha de rolagem para o lado. Ó. Será que acabou? Será que Z é a última coluna? Vou clicar para o lado. O que acontece? Não, não é a última coluna. Quando chega no Z, ele vai somar, vai juntar agora 2 caracteres, 2 letras. Então, ele vem com a A, depois a B, depois a C, depois a D, até chegar no AZ. Para não precisar ficar movimentando aqui, clicando, eu vou clicar aqui na caixa de nome e fazer como eu tinha feito antes. Vamos botar aqui o AZ1. Ó, AZ. Quando chegar ao AZ, aí ele vai passar para o próximo, que é o B. Aí vai BA, BB, BC, até chegar no BZ. Depois CA, CB, e assim vai por diante. São muitas colunas. Vamos fazer o mesmo atalho que eu fiz para as linhas. Como eu consigo chegar lá na última coluna? END, para ele entrar aqui no modo de término, setinha para o lado. Eu cheguei lá na última coluna, que é a coluna XFD. Agora tem um detalhe. As colunas não mostram números, mostram letras. Então como é que eu sei quantas colunas são? Como é que eu sei qual é o número da coluna XFD? Aí existe uma fórmula aqui. Não se preocupe muito com as fórmulas não, porque a gente vai falar de fórmulas no próximo módulo, que é o módulo 2 de cada fórmulas. Mas aqui uma fórmula simples, ó, é a função col. Só vou abrir e fechar o parêntese. Quando eu der um Enter, ele vai mostrar qual número de coluna é essa daqui. Vou dar um Enter, ele mostra. Essa daqui é a coluna 16.384. Então, ou seja, a gente tem mais de 1 milhão de linhas no Excel, mais de 16 mil colunas. E você viu que lá, quando eu estava falando sobre planilha, quando o padrão do Excel, quando ele inicia, quantas planilhas podem ser usadas por padrão, você viu que tem um número que são 255 planilhas no máximo. Então imagina quantas informações podem ser inseridas em apenas uma parte de trabalho. Mais de 1 milhão de linhas, com mais de 16 mil colunas, com a possibilidade de cada uma desses números ser multiplicada aí 255 vezes. Então muita informação mesmo. Agora, eu tenho mais de 1 milhão de linhas, mais de 16 mil colunas. Quanto que isso dá em células no total? Vou fazer uma formulazinha simples aqui. Eu estou aqui na última coluna, vou fazer novamente o END aqui e vou com a setinha para baixo.
e ele foi para a última célula do Excel, tanto em linha quanto em coluna. Eu vou fazer assim, ó. Eu fiz lá o col, vou fazer de novo ele aqui. Col, abre e faz parênteses. E também existe o lin. Então eu vou fazer coluna, que é a última, multiplicado pela última linha. Aí o lin também aqui, ó. Só abrir e fechar o parênteses. Então essa aqui é a minha fórmula. Igual col, que mostra a última coluna, vezes lin, mostra a última linha. Dou enter. Ele deu aqui uma mensagem. Ah, ficou um parênteses aqui. Deixa eu tirar esses parênteses aqui. Vezes lin. Ó, eu tenho aqui, vamos formatar isso aqui como número, mais de 17 bilhões de células no Excel. Então, muita informação mesmo, né? Você pode, imagina, preencher, acho que não vai chegar nunca isso aí, né? Preencher 17 bilhões de células em uma planilha, que é a multiplicação da linha pela coluna. Então, muita informação mesmo. Você vê qual é o tamanho de uma planilha no Excel. Então, para eu voltar lá para a primeira célula, célula 1, vou fazer os atalhos, ó. End, seta para a esquerda, ele veio lá para a última linha, só que primeira coluna, end, seta para cima. Então, eu consigo usar esses atalhos do end e as setas de movimentação para ir movimentando aí dentro da planilha. Agora, para finalizar aqui, eu vou fazer algumas operações que eu fiz na planilha, podem ser feitas aqui também nas colunas e linhas, nas células. Aqui eu consegui ocultar, lembra que eu vim aqui, cliquei com o botão direito ocultar. Consigo fazer isso também nas colunas ou nas linhas. Então, por exemplo, eu quero ocultar essa coluna aqui. Clico aqui na cabeçalho de colunas para selecionar a coluna inteira, botão direito ocultar. Isso também pode ser feito aqui na página inicial. Eu tenho aqui o formatar, ocultar e reexibir. Aí tem ocultar linhas, ocultar colunas, ocultar planilha, por aqui também. Para eu reexibir, aí tem um detalhe, eu tenho que selecionar a anterior e a posterior da coluna que está oculta. Botão direito, reexibir. Aí ele reexibe. Posso ocultar linhas também, ó. Se eu quiser ocultar, por exemplo, só essas primeiras aqui. Selecionei da linha 10 até a linha 13, botão direito, ocultar. Isso também pode ser usado em planilhas mais complexas, e você tem colunas auxiliares para fazer fórmulas. Então você cria uma coluna auxiliar, faz as fórmulas, só que essa coluna não vai aparecer. Aí você clica com o botão direito lá e oculta. Bom, um exemplo de ocultar colunas poderia ser feito, por exemplo, se você tem um gráfico condicional. A gente chama de gráfico condicional. Por exemplo, você tem um conjunto de valores e quer que quando um valor atinge uma meta, o gráfico, a série fica numa cor, a outra série fica em outra. Por exemplo, azul quem bateu meta, vermelho quem não bateu meta. Para fazer isso, precisa de umas colunas de fórmulas. Só que essas colunas não precisam aparecer para o usuário. Você faz as fórmulas, oculta, os valores vão continuar mudando ali no gráfico, vermelho, azul, mudando meta, e as fórmulas não precisam aparecer. Isso seria um exemplo de você ocultar colunas ou linhas. Normalmente você tem uma planilha que tem bastante fórmulas aí e você não quer exibir isso para o usuário. E da mesma forma, eu consigo reexibir linhas aqui, né? Eu ocultei aqui, é só selecionar a anterior e a posterior, botão direito reexibir. Eu consigo também excluir. Ó, tô aqui, coluna I, clico no botão direito, excluir. Ele vai me dizer aqui, operação grande. Não, ok. Deu uma mensagem aqui, normalmente não dá não, tem poucas informações, mas ele excluiu. Agora o detalhe é o seguinte, a letra aqui não some, tá? Ele exclui, mas continua aqui a letra I. As letras aqui vão ficar sempre seguindo a ordem, ele vai excluir, mas o cabeçalho de colunas continua normal. Bom, meu amigo, chegamos ao final dessa aula, uma aula para falar sobre operações com planilhas, inserir planilha, trocar cor, ocultar, excluir, operações em células. A gente usou aqui a caixa de nome para selecionar, para ir para uma célula específica, selecionar, vimos o cursor, pode aparecer de 3 formas, né? Cruzinha larga, 4 setas ou alça de preenchimento. Então são operações básicas que é importante que você conheça, copiar planilha, mover planilha, e isso é importante no decorrer aí do curso. Algumas operações vão ser feitas aí um pouco mais para frente. Então, qualquer dúvida, só deixar aqui abaixo nos comentários. Vai ter um exercíciozinho também para você fazer, um PDF para praticar o que foi feito aqui. Um abraço e até a próxima aula. Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais. Nessa aula vamos falar sobre a planilha no Excel.
Vamos fazer algumas operações na planilha, nas linhas, nas colunas. Vamos ver essa parte, continuando ainda nessa parte de início, né, de área de trabalho. Você já conheceu bastante sobre a área de trabalho, sobre modelos, já inseriram informações na planilha, viu técnicas de preenchimento, preencher células vazias. Agora vamos falar um pouco mais sobre o objeto planilha, o que pode ser feito dentro dessa planilha aí, que é o mais importante aí, né, da parte de trabalho do Excel. Então, vamos lá para a nossa aula. Eu vou aqui iniciar o Excel, né? Clicar aqui no Excel 2016 e vou criar uma pasta de trabalho em branco, clicando aqui. Quando eu faço isso, existe um padrão que o Excel carrega aqui, que vem com essa planilha 1 aqui, vem com o tipo de fonte, vem com o tamanho 11, vem com o modo de exibição, que é o padrão esse aqui. Então existe um padrão quando o Excel carrega essas informações. Como é que eu consigo ver esse padrão e mudar? Aqui na guia arquivo, opções. Então aqui já na categoria geral, a gente consegue ver aqui, ó, fonte, tamanho, exibição, quantidade de planilhas. Então eu estou com uma planilha 1 aqui, então se eu quiser toda vez que iniciar o Excel, eu inicie com 5 planilhas. Eu venho aqui e coloco 5. Se você estiver usando uma versão diferente da minha aqui é o 2016. Então pode ser que você tenha aqui Plan 1, Plan 2, Plan 3. E aí a planilha 5 veio para cá, não ficou na ordem. Mas não tem problema, dá para a gente trocar essa ordem. É só clicar, segurar e arrastar e eu consigo mudar essa ordem e colocar ela como última. Se eu adicionar mais planilhas, eu vou clicando aqui, vai chegar uma hora que não vão aparecer todas elas. Ó. Tenho 10 planilhas. E aí tem a setinha aqui para você ir movimentando aqui, navegando, né? Para conseguir visualizar todas as outras. Você pode também fazer o seguinte, ó. Posicionar o mouse aqui, onde eu estou, onde vai aparecer essas duas setas, uma para a esquerda e uma para a direita, consegue aumentar essa área. Ó. Eu aumento aqui e aí as 10 planilhas sendo visualizadas. E aí vai diminuir a barra de rolagem. Barra de rolagem que tem a horizontal e tem a vertical, que também faz parte da planilha. Então, a planilha tem colunas, tem linhas, tem barra de rolagem, vertical, horizontal e tem aqui a guia de planilha. Então, sempre que você faz um arquivo no Excel e salva esse arquivo, você salva uma pasta, essa pasta pode conter uma ou mais planilhas. Vamos fazer uma comparação com uma pasta mesmo que você tem, por exemplo, uma pasta com vários documentos. Então, você tem a pasta que seria o arquivo do Excel. Dentro dessa pasta, você tem vários documentos, que é o que acontece aqui. Você pode ter uma planilha, 2, 3, 4. Pode ir inserindo e colocando informações diferentes dentro dessa pasta. Então, tem uma planilha 1. Como é que eu faço para inserir outras planilhas? Existem várias formas. A mais simples é clicar no sinalzinho de mais aqui. Clica no sinal de mais e vai aparecer aqui. Esse sinal de mais aqui, ó, eu vou clicar, você observa o seguinte, eu estou na planilha aqui na última, que está selecionada, ele vai inserir depois. Isso significa que se eu tiver na planilha 1 inserir, ele vai inserir depois da planilha 1, que era até a versão 2010, 2007, 2010. Você pode fazer o mesmo caminho para mudar aqui, tá? Só muda aqui essa questão da nomenclatura, e agora a partir da versão 2016 ele vem com uma só. Você pode vir aqui e adicionar outras. Aí aqui o que você mudar aqui vai ser o padrão, né? Aqui eu vou deixar com uma só. Aí tem nome de usuário, tem o que você pode mudar aqui em cima como um plano de fundo, que é isso que fica aqui. A gente já falou isso lá no começo, né? Sobre conhecer na área de trabalho do Excel. Colorido, você pode mudar a cor, mas aqui o que eu quero dar ênfase é nessa questão aqui, principalmente da quantidade de planilhas. Você pode mudar por aqui. Bom, o que é a planilha? Planilha é isso que a gente está vendo aqui. É um conjunto de colunas e linhas que vão formar cada uma dessas células aqui. Considera uma planilha como uma folha dentro de uma pasta de trabalho. Observa que aqui em cima o nome do arquivo é pasta 1.